noite, meus amados irmãos em Cristo. Mais uma quinta-feira, pela graça de Deus e pela sua infinita misericórdia e bondade, estamos aqui. Vamos falar com Deus e vamos ministrar uma palavra hoje falando sobre fé. Vamos falar com o Senhor. Deus, em nome do teu Filho, bendito e santo, Jesus Cristo de Nazaré, pelo derramar e pela morte, pelo derramar do teu sangue e pela morte de cruz ali no Calvário, Senhor, pelo mesmo sangue que perdoa os nossos pecados, pelo meio sangue que nos comprou para Deus Pai, através da tua morte e do teu sangue há perdão e a remissão para os nossos pecados, Senhor. Te pedimos, perdoa-nos nesta noite. Pai, tente misericórdia de nós. Senhor, me peço nesta noite, neste culto, Pai, pela vida da minha esposa, filhas, meus netos, meus genros, minha mãe, minhas duas irmãs, Senhor. Eu lhes suplico a Deus nesta noite, pela amada igreja, Assembleia de Deus, ministério, resgatando almas perdidas e feridas, Pai, desde o primeiro membro, desde a primeira pessoa que foi alcançada pelo esse ministério, até, meu Pai, nos dias atuais, Senhor. Eu lhe apresento a cada um em tuas mãos. Eu apresento a vida da minha sogra, dos meus cunhados, concunhadas, sobrinhos netos, meus parentes, meus vizinhos, meus amigos. Te peço a Deus também pela vida do teu servo, pastor Elísio, pela vida do teu filho Joel, sua esposa, pela também a vida do filho mais novo do pastor Elísio, o Rian, Senhor, a tua esposa, a Valusa. Senhor, toma em tuas mãos, missionária Rosineide ali do Acre, Rio Branco, da missionária Márcia, ali de Saracuruna, junto com teu esposo, Diácono Renato, Suelen, Jéssica, Yuri, a sua loja, Senhor, a sua vida, aquela obra que ela está ali fazendo na sua casa, aquele muro. Senhor, em nome de Jesus, toma em tuas mãos as pessoas do grupo de oração, resgate de almas. Senhor, a missionária Joana, o seu esposo, diaconisa Creia, diaconisa Maria Divina, todo integrante daquele grupo, participante, corpo de obreiro, as pessoas que pedem oração dentro daquele grupo, Senhor. Pai, também quero entregar a tua serva Paula em tuas mãos, sua mãe, Dona Genésia, sua filha Carol, o Leandro, a Malu, a sua neta. Espírito Santo, quero entregar a tuas mãos a vida do Cosme, Senhor, a vida do presbítero Alexandro, a vida da tua esposa, dos teus filhos, seu ministério. Alcança nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, os meus irmãos, as minhas irmãs em Cristo, Pai, que vão assistir esse culto no Facebook, nas redes sociais. Pai, fica conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Hebreus, o capítulo 11, do versículo 1 em diante, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem,
porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus trasladara, visto como onde da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. E por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque isto diz claramente, mostra que busca uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquela da onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebia as promessas, ofereceu seu unigênito. E sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. E considerou que Deus era poderoso, até dentro dos mortos os ressuscitar. E daí também figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já
foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o pouco de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoite, até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus, nesta noite de quinta-feira. Eu te digo que estou um pouco cansado. Essa semana foi bastante puxada. Cheguei em casa hoje, saí de casa antes das 8 horas da manhã e cheguei em casa já era 13 e pouca da tarde. Ali tomei um banho, almocei, descansei um pouco, e quando eu acordei eu pedi uma palavra ao Senhor, e a palavra que o Senhor ele ministrou no meu coração nesta tarde, e eu estudei mais de 1h30 essa palavra, é sobre fé e sobre os exemplos de fé, e também sobre os exemplos daquelas pessoas que eram pessoas de fé. E a fé, nós, nesse culto, hoje eu orei bem pouco, porque eu quero, nessa noite, ter tempo de explanar a palavra. A fé, ele é o maior poder do mundo.
Nós vamos nesta noite aqui aprender um pouco sobre fé. Vamos aprender um pouco sobre as pessoas que foram usadas pela fé no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. A verdade é, querido, que todos nós cristãos, nós somos chamados para viver da fé. Nós somos chamados para viver da fé. E o autor, a carta aqui aos Hebreus, ele vai nesta noite discorrer, ele vai usar o capítulo 11 para dizer sobre o que é fé. Diz que a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, fé é aquilo que nós esperamos, mas fé nós não vemos. E nós vamos aprender que fé, ela também vai andar sobre obediência. E a verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante na palavra de Deus. A fé, irmão, é você confiar em Deus. Fé é você acreditar em Deus, na palavra de Deus, apesar de todas as circunstâncias e consequências. Porque é muito fácil ter fé com dinheiro no bolso, ter fé, tudo está bem, ter fé, você com saúde, ter fé, você vivendo maravilha. É muito fácil você falar que tem fé. A paz do Senhor, meu tio, pastor Moisés, que Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus também. Ter fé, irmão, é muito mais do que isso. A verdadeira fé bíblica, ela vai levar o crente a confiar na palavra de Deus. Então, a fé é isso. A fé é você confiar. Deus, ele fala e ouvimos a sua palavra. E quando Deus fala e nós ouvimos a sua palavra, nós temos que confiar na palavra de Deus. E eu e você devemos que agir conforme a palavra de Deus ela está nos ordenando. Em que respeito todas consistência ou consequência e as circunstâncias pode até parecer impossível e as consequências disso pode parecer assustadora e desconhecida. E assim, quando eu e você obedecemos a palavra de Deus e cremos que Deus fará o que é certo e o que é melhor para mim e para você, isto é ter fé. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas que vivem neste mundo incrédulo, elas não entendem a verdadeira fé bíblica. Elas não vão entender essa fé que nós temos. O mundo não entende a fé e elas não têm o mesmo valor nem o seu objetivo. Porque o objetivo da minha fé, o objetivo da tua fé é Deus. Então a fé, o nosso objetivo de ter fé é Deus, irmão. O nosso maior objetivo é Deus, obedecer a Deus. Por isso que as pessoas incrédulas, ela não entende a fé bíblica, ela não entende a fé de um cristão, porque a nossa
fé cristã é isso, a nossa fé é Deus, não a fé que eu e você criamos, não o sentimento que criamos, melhor dizendo. A nossa resposta de corpo, alma, é aquilo que Deus está revelando na sua palavra. Então as pessoas pensam que a fé é um sentimento que ela cria. Não, irmão, não é isso. Mas a fé é aquilo que Deus revela na sua palavra, para mim e para você, e eu e você temos que crer naquilo que está revelado, que foi revelado na Santa Palavra. E no livro de Hebreus, aqui, qual nós estamos lendo, vai ter a palavra fé, vai ter 3 termos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. Vamos lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, e de maneira aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então a fé bíblica, eu posso assim dizer, ela vai se resumir em 3 coisas, em 3 pontos: certeza, convicção e testemunho. Fé, certeza, convicção e testemunho. A fé para o cristão é aquilo que é alicerce para uma casa. Por exemplo, aqui dessa casa, o que é alicerce? São as colunas, são os fundamentos. Lá embaixo ele cavou, botou os ferros, botou a sapata, o radier que eles falam, os pedreiros, lugar firme para levantar. Esse aqui é um mini prédio, tem 3 andares. Então a fé para nós, os cristãos, é a base, é aquilo que nos sustenta. Então nós temos visto que infelizmente muitos cristãos não têm tido essa base, porque a fé é uma base, a fé é aquilo que vai nos sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. E o termo traduzido para certeza significa literalmente aquilo que escora, aquilo que sustenta. Então a fé, ela significa aquilo que escora e aquilo que sustenta. Por exemplo, se você não tiver fé, você não se sustenta em pé. Você não tem como servir o Senhor, você não tem como viver como cristão se você não tiver fé, porque é a fé que vai nos sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, ele é o nosso alicerce, e o alicerce, ele nos dá segurança, o alicerce nos dá confiança para nós permanecer de pé e firme. Então assim nós podemos dizer que a fé do cristão é o mesmo que Deus usa para lhe dar confiança. Então Deus nos dá essa fé para que eu e você tenhamos confiança no Senhor. É aquilo que vai nos sustentar, é aquilo que eu e você vamos apoiar. Então Deus, ele vai nos dar a fé para que nós tenhamos confiança, tenhamos segurança das promessas que vão ser cumpridas na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra convicção quer dizer persuasão íntima, a confissão íntima dada por Deus que Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu.
íntima que Deus vai te dar aquilo que Ele te prometeu. E nesta noite eu quero ser usado como boca de Deus. Ei, querido, Deus vai te dar aquilo que Ele te prometeu. Não perca a fé. Deus, Ele vai te dar aquilo que Ele te prometeu. Não importa que A ou B ou C, E ou F ou G, H, I, não importa o que as pessoas pensam, não importa que as pessoas duvidam ou não acreditam. Deus está mandando te dizer que Ele vai te dar aquilo que Ele te prometeu. Ele vai dar. Deus, Ele vai cumprir a palavra dele. Então essa convicção que vai nos persuadir, que vai nos dar essa certeza que as promessas de Deus vai ser cumprida cabalmente, integralmente, plenamente na minha e na tua vida, porque aquele que prometeu, Ele é fiel. A fé nos dá essa convicção. Por isso que algumas pessoas acham que a gente somos malucos, somos doidos, porque a convicção é suficiente. Nós sabemos que Deus, Ele vai cumprir a sua palavra. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. A palavra de Deus não vai voltar vazia, se cumprirá. Ele mesmo falou: pode passar o céu, a terra e o mar, mas a minha palavra não passará. Então Deus cumpre com a palavra dele. Aleluia. Deus, Ele cumpre. E o termo testemunho aparece não apenas no versículo 2, mas também no versículo 4, no versículo 5, no versículo 39. Ou seja, ele chama de lista de homens e mulheres que com grandes nuvens de testemunho. São testemunhas para nós, porque Deus testemunhou por eles. Deus deu testemunho daqueles homens. Deus falou o nome daquelas pessoas para nós. O próprio Deus deu testemunha deles no céu e falando o nome daquelas pessoas para nossas vidas, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu testemunha de fé daqueles indivíduos por meio de aprovações da sua vida e do seu ministério. Deus deu testemunho dele, o que eles passaram. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é algo que as pessoas que não servem o Senhor, biblicamente, elas não vão entender, elas não vão compreender. Louvado seja o nome do Senhor. Tem algumas pessoas que zombam de mim, vai zombar de mim igual estou aqui. Esse cara aí está acreditando que Deus vai honrar o ministério dele. Tanta igreja aqui ao redor dele, tanta igreja com mais recursos, com mais pessoas, tanta igreja com um ambiente melhor, onde a igreja dá conforto aos membros, aos visitantes, aonde tem 1.000, 3.000, 10.000 membros, e ele está falando que Deus vai honrar ele ali numa igreja que nem está terminada, e as pessoas zombam da gente, as pessoas ficam rindo da nossa cara, porque eles acham que nós somos malucos. Só que Deus, Ele nos capacitou, Deus nos deu essa fé para que eu e você acreditasse nela. A fé permite que a alma crê, trata o futuro como presente e o invisível como visível. Então nós cremos que
Já a igreja está cheia, nós já cremos que a igreja irá se expandir, nós cremos que alcançaremos outros países, outros estados, outras cidades. Nós cremos que a palavra que o Senhor colocará dentro de nós irá alcançar pessoas diversas, seja com classes sociais que ela vive ou tem. Então a fé nos traz isso. Agora nessa outra parte, eu quero ler aqui Hebreus capítulo 11. Ele vai agora dar versículo 4. Ele vai falar da demonstração de fé de algumas pessoas, de Abel, de Enoque, Noé, dos patriarcas, de Noé. A partir do versículo 4, Deus aqui vai mostrar para mim, para você, como aqueles homens usaram a fé, como aqueles homens, eles eram homens cheios de fé. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao 10. Livro do Gênesis 4, versículo 1 ao 10. Hoje é para quem gosta de ouvir palavra, crente que gosta de palavra. Se você não gosta muito de vir em culto de palavra, você não vai se enquadrar no nosso ministério não, gente. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 10, diz assim: Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, ou um varão. E deu à luz mais um a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? Ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aqui nós vamos falar nesta parte de Abel, a fé de Abel, a fé da adoração. Irmão, a fé e a adoração aqui acompanhou a vida de Abel, também revelou a vida de Caim. A Bíblia fala que Abel era um homem justo por causa da tua fé. E Deus havia revelado a Adão e seus descendentes como adorar. Abel obedeceu a Deus pela fé. E verdade, a sua obediência custou-lhe a vida. Deus falou que Noé e seus filhos seriam adoradores. Eles iriam adorar o Senhor. E por causa daquela fé dele, por causa da obediência, aquela fé e obediência de Abel, ele morreu.
seu próprio irmão o matou. A Bíblia fala que Caim, Caim, ele era um maligno, ele era um religioso, ele não era justo. Louvado seja o nome do Senhor. Caim, ele era um maligno. Então dá para entender que Caim não tinha fé. Caim também não era adorador. No versículo 5, Hebreus 11, versículo 5, 6, vai falar sobre Enoque. Falar sobre Enoque, irmão, é uma maravilha. A fé de Enoque é uma fé de vivência. Enoque, ele andou com Deus. A fé em Deus cresce comigo e com você, na medida que eu e você tenhamos comunhão com Deus. Quanto mais eu e você tivermos mais comunhão, quanto mais eu e você tivermos o desejo de agradar a Deus, de zelar pelas coisas de Deus, de buscar, de orar, meditar sobre a palavra e adorar e ter uma disciplina, isso quer dizer que é uma fé convivência, porque a fé ela tem que acompanhar também, nós temos que ter essa vivência, nós temos que ter essa comunhão com Deus. A pessoa quer ter fé, mas não quer orar, não quer buscar, não quer meditar, não quer ter disciplina, não quer jejuar, não quer andar de acordo com a lei de Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus no mundo que era perverso antes do dilúvio, para manter a vida dele pura. Antes do dilúvio, Enoque andou com Deus e a terra era terrível. A terra era, os moradores da terra era perverso. Mas só que andar com Deus, o que é andar com Deus? Andar com Deus é você ter uma vida com disciplina. Andar com Deus como Enoque é você meditar na palavra, é
primeiramente foi avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. A fé que Noé tinha, também levou ele a ter trabalho. Fé e trabalho. Noé se envolveu como um todo, mente, alma. Ele foi alertado por Deus, e o seu coração movido de temor, ele agiu de acordo como Deus havia lhe dito. Deus falou com ele. Deus avisou Noé o que iria acontecer. E o que Noé fez? Noé temeu. Naquela época de Noé, ainda não tinha chovido na terra. Nós temos dado um culto aqui, tem chovido bastante. No domingo choveu muito, na segunda-feira choveu muito, terça-feira caiu um raio aqui dentro do antigo jardim zoológico do nosso lado. Uma chuva, a rua aqui em frente alagou, que cresceu um rio com correnteza. Naquele tempo de Noé, o mundo não conhecia chuva, o mundo não conhecia tempestade. No máximo eram as gotículas que caíam do céu pela manhã cedo, que molhava, regava a terra. Mas quando Deus avisou Noé que iria cair aquela chuva, iria destruir a terra em toda, ele temeu, ele trabalhou, ele fez aquilo que Deus tinha lhe mandado. Interessante que a fé de Noé influenciou a sua família, e todos os seus familiares foram salvos, e o mundo todo foi condenado. Interessante que no tempo de Noé, o povo estava de tal modo envolvido nas atividades, como está aqui hoje no Rio de Janeiro. Quando eu estive ali no centro da cidade, ali na Cinelândia, passei ali na Rio Branco, frente à Central do Brasil, passei em frente a Marquês do Sapucaí, onde tem os desfiles da escola de samba, e no sábado vai ter os desfiles da campeã e até os, se eu não me engano, o 6º lugar. As escolas vão descer de novo para desfilar. Aqui o Rio de Janeiro só está carnaval. O povo está envolvido nisso. As reportagens nos jornais só fala da campeã, só fala dos blocos, só fala dos ferros, só fala disso e daquilo. As pessoas estão envolvidas na coisa do mundo, e eles não deram ouvido àquilo que Noé tinha me avisado. Olha, Deus falou que vai chover, Deus falou que a chuva vai cobrir a terra, Deus falou que é necessário fazer a arca. Eu creio que Deus também mandou não só Noé fazer a arca, Deus deu a ordem para Noé falar: faz a tua arca também. Ou seja, cada família faz a tua arca, para salvar a sua parentela, para salvar os teus amigos, para salvar os seus bens. Só que as pessoas
não deram ouvido. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí, irmão. Olha o que aconteceu lá em São Paulo, na Turquia, na Síria, as guerras que estão iminentes entre a Rússia se unindo com a China, contra os Estados Unidos das Américas, Rússia contra a Ucrânia, as bombas atômicas, em fração de segundo, o presidente dos Estados Unidos, Biden, já mandou todos os cidadãos americanos se retirar da Rússia. As coisas estão para acontecer, irmão. Só que, infelizmente, as pessoas estão preocupadas com as coisas do dia a dia. O mundo não vai acabar, não. Não vai ter guerra atômica, não. Não vai ter bombas nucleares, não. E nós estamos vendo as pessoas ficando mortas debaixo de terras subterradas. Essas chuvas de grandes volumes, chuvas intensas. Hoje eu estava vendo pela internet as águas levando casas inteiras, derrubando edifícios, condomínio. Não é em comunidade, não. Que as pessoas que morreram, perderam as suas casas em São Paulo, é um dos lugares mais caros que tem lá. Pessoas ricas, casas que valem milhões de reais. Mas estamos igual Noé. As pessoas ignorou completamente o testemunho de Noé. Elas ignoraram os avisos que Noé deu para eles. A arca demorou 100 anos, irmão, para ser construída. Durante os 100 anos, enquanto Noé construía a arca, dá para entender que Noé também pregava para aquelas pessoas. 100 anos, Noé estava falando para aquelas pessoas, mas as pessoas ignoraram. Agora, Hebreus 11, versículo 8 ao 22, vai falar da fé dos patriarcas. E essa fé aqui, irmão, para mim, é a fé mais difícil da gente ter. É ter fé e esperar. Esperar as promessas de Deus. Deus, Ele prometeu ao nosso patriarca Abraão e Sara um filho. E para concretizar, para se realizar essa promessa, demorou 25 anos. Então é uma fé que é muito difícil, porque nós estamos vivendo um mundo corrido. Hoje já estamos nos dias 23 de fevereiro, o segundo mês do ano de 2023 já está acabando. Já entramos na quaresma. Daqui a 40 dias vamos chegar à Páscoa. Os dias estão muito corridos. Hoje as pessoas querem chegar e querem ter os seus problemas resolvido para ontem, ou para hoje, melhor dizendo. As pessoas não querem mais esperar. E a fé do patriarca Abraão vai nos ensinar que ele esperou 25 anos esperando. 25 anos
esperando pelo cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Aí Deus me usa novamente agora, ó. Espera mais um pouquinho. Espera. Fica no Salmo 40. Não se desespere. Não murmure. Essa fé para ter paciência é uma fé que vai te dar experiência, vai te dar maturidade. É uma fé que vai te dar mais conhecimento, mais desenvolvimento, mais intimidade. Quanto mais demora, para muitos, chuta o balde, mete o pé na porta, vai embora. Mas quando a pessoa tem fé na palavra de Deus, o tempo passa rápido, irmão. O tempo para ela é como fosse uma nuvem que passa no céu, ou como uma sombra, é passageira, porque ela confia em Deus. Então a pessoa, quando ela tem fé, como os patriarcas tiveram, ela não vê um tempo demorando, ela vai se fortalecendo. Lá em Romanos capítulo 4, fala que Abraão, ele não atentou para a sua aparência, nem para o ventre, o corpo amortecido de Sara. Ele já estava com 100, Sara já estava com 90, mas ele não ficou olhando a aparência de Sara. Eles eram velhos já eram idosos, mas diz que ele foi fortalecido aonde? Na fé. Ele foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Então, os anos que se passam também faz eu e você ser como Abraão. Não ficamos olhando, porque quem tem fé não olha. Quem tem fé vive. Quem tem fé já toma posse. Louvado seja o nome do Senhor. Então Abraão, ele tinha os olhos voltados para Deus. Abraão tinha os olhos voltados para a cidade celestial. E Abraão viveu um tempo futuro. Ele obedeceu, sem saber da maneira como Deus iria realizar a sua vontade. Então, irmão, nós temos que obedecer. Eu estou aqui obedecendo o meu chamado. Não sei como Deus vai fazer, eu não sei que jeito que Deus vai fazer. Fala como é que eu estou aqui hoje, ó. Eu e vocês aí que vai assistir. Eu não sei como Deus vai mudar essa história, mas eu tenho fé. Deus vai trazer existência, Deus vai trazer o povo. As almas vão se render aqui nesse lugar, irmão. As vidas vão ser alcançadas. Agora, quando vai ser, eu não sei. O jeito que vai ser, eu também não sei. Uma coisa eu sei, é que Deus vai realizar a sua vontade. Deus, ele vai fazer. Deus, ele vai operar. O milagre acontece na nossa vida quando nós cremos. Quando nós cremos que Deus vai operar
34 ao 37. E disse Maria ao anjo, Maria gosta de ver, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao 37 agora, porque para Deus nada é impossível. Então eu creio, irmão, que nada há impossível para Deus, irmão. As pessoas não acreditam, mas para Deus nada é impossível. Eu creio que Deus pode enviar almas aqui a entupir este lugar, a ponto de nós fazermos um culto aqui dentro da quadra do Brizolão, ou aqui dentro do antigo Jardim Zoológico, ou no espaço aqui da Vila Olímpica, porque para Deus nada é impossível. A fé é essa, irmão. Maria ela creu, Maria acreditou. Zacarias não creu, ficou mudo, mas Maria não. Maria crê que Deus fará isso, porque para Deus nada é impossível. Abraão creu em Deus, e Deus sabe quando Deus cumprirá a sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer nos dar nesta noite uma fé inabalável. Deus quer nos dar uma fé que Deus fez certo no passado e que tem dado fé também no presente, porque a fé é a nossa maior arma. A fé, quando a pessoa tem uma fé inabalável, ela acaba também gerando em outros corações que Deus também vai realizar na vida deles também, irmão. Porque muitas pessoas estão sendo impactadas, porque têm visto as tuas lutas, mas também têm visto as tuas vitórias. As pessoas veem que você não perde a tua cara, não perde a tua fé. As pessoas estão vendo que você não perde também a tua esperança. Isso aí é transmitido, vai transmitindo para as pessoas. E a sua fé, irmão, a sua fé, ela traz vitória. Agora eu vou falar da fé de Moisés. Hebreus 11, 23 ao 29. Pela fé, Moisés, já sendo nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Moisés, ele foi abençoado com os pais tementes. Irmão, é uma bênção quando você é filho, tem a tua mãe temente a Deus, tem o teu pai temente a Deus. É muito ruim quando nascemos
Infelizmente, meu pai, minha mãe, quando eu nasci, quando eu era criança, ele não tinha fé em Deus, irmão, no Deus de Abraão. Eles tinham as suas religiões, eles tinham fé nos deuses da raiz africana. Ele não tinha essa fé, ele não me ensinaram a palavra. Meu pai nunca me ensinou a Bíblia, nem minha mãe nunca me ensinou a ler a Bíblia. Mas Moisés não. Moisés, ele foi abençoado porque a mãe dele, chamado Joquebede, e o seu pai, chamado Arão, serviam o Senhor, temiam o Senhor, era obediente ao Senhor. E quando eles esconderam Moisés com 3 meses de idade, eles agiram pela fé. Eles agiram pela fé. Eu creio que eles acreditavam que aquela criança ali iria salvar, livrar eles do Egito. E como o pai, a mãe são piedosos, crentes em Jesus, eles passam a fé que eles têm para os seus filhos. Mas também quero dizer que filho de peixe não é peixinho. Mas é muito bom quando tem o teu pai que serve ao Senhor Jesus, a tua mãe que serve o Senhor Jesus. Os filhos crescem com aquela influência, crescem num ambiente de fé. Os filhos crescem num ambiente de temor a Deus. Claro que alguns filhos, infelizmente, mesmo crescendo num ambiente de fé, vivendo a fé, vendo os milagres, vendo as maravilhas de Deus, alguns filhos se desviam, se apartam do caminho do Senhor. Mas Moisés não. Nós vamos aprender nessa noite que Moisés, ele vai, aquilo que ele aprendeu com seu pai, com sua mãe, vai ficar enraizado dentro dele, vai criar algo dentro dele. A primeira escola, irmão, que os seus filhos têm que viver é a casa. A nossa casa é uma escola de fé para os nossos filhos. Se os nossos filhos aprenderem dentro de casa. Hoje eu passei o dia todo com a minha filha Sara, graças a Deus. Ela fez os exames deu resultado satisfatório, muito melhor do que o do ano passado que a gente recebeu dela. E quando nós fomos buscar o remédio dela, o médico trocou, porque agora sabe realmente o que ela tem. Aí o farmacêutico perguntou assim para Sara, e aí, pulou muito carnaval, foi muito para o bloco. Aí a Sara falou assim, eu não gosto disso. Aí perguntou para mim, do dado para caminho, para minha mãe, você é flamenguista, né? Eu falei, sou. E o senhor também não gosta não? Eu falei, não gosto disso. Ou seja, graças a Deus, em casa, as meninas, elas não saíram. Ela tem 16 anos. E aquele farmacêutico ficou assim surpreso. Porque ele estava ali do lado da Câmara Municipal dos Vereadores, em frente ao Teatro Municipal, onde ela
se trata. Todo mundo, negócio de carnaval, todo mundo nisso e aquilo. E ela falou que não gosta. Minha filha está 100% espiritualmente? Não. Mas só que ela aprendeu o que significa carnaval, o que é a quaresma, porque estamos vivendo a quaresma. Foi algo que a igreja católica fez lá atrás. Tinha festa, a pessoa podia, pecar, fazer um montão de coisa. E na quaresma a pessoa pedia perdão dos seus pecados, meu Deus. E na quaresma a pessoa era proibida de comer carne, mas antes da quaresma, podia fazer à vontade, como quarta-feira de cinza. Ela sabe o que é carnaval, o que é isso, o que é aquilo, o que é céu, o que é inferno. Então, o nosso lar é a primeira escola da fé para os nossos filhos, porque os filhos vão ver também o pai e a mãe exercitando, praticando a fé. Lá em casa elas sempre escutam falando: Deus proverá, Deus vai entrar com providência, milagre vai acontecer, Deus vai enviar a bênção, a promessa de Deus vai se cumprir, Deus vai nos amparar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer. Porque ela vê sempre o pai e a mãe usando a fé. Então a sua casa, ela tem que ser a primeira escola de fé para as crianças. Aí se as crianças não verem o pai e a mãe exercitando a fé, aquela criança, ela vai crescer sem fé. Ela vai crescer aprendendo aquilo que as pessoas que não servem a Deus fazem. Mas quando é ensinada, quando elas vê dentro de casa, elas aprendem, irmão. Elas aprendem. E na vida de Moisés, nós vamos encontrar 3 tipos de fase relacionada à fé de Moisés. Primeiro, a fé, a recusa de fé. Hebreus 11, versículo 24. Ele se recusou. Pela fé, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés não queria ser chamado como filho de egípcio. Moisés queria ser chamado filho de Deus. A fé recusa as coisas do mundo, irmão. A fé, quando você tem fé, você não aceita as coisas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era filho adotivo daquela princesa egípcia. Moisés, ele podia ter levado uma vida tranquila. Moisés podia levar uma vida de bênção no palácio, vida de fartura, de riqueza, de prosperidade. Mas ele recusou tudo aquilo, irmão. A fé de Moisés recusou aquela vida boa, mas aquela vida boa de prosperidade, de riqueza, de fama, de autoridade, não ia levar Moisés ao céu, irmão. Esse é o negócio. Mas tem pessoas que estão desempregadas, está na prova, aí aceita qualquer coisa, se envolve com pessoas erradas, se envolve em lugar errado. Não, eu estou precisando, pastor. Mas a fé que vai fazer você, algo que vai fazer
princípios morais, irmão, e espirituais, não vale a pena. Não vale a pena eu quebrar meus princípios bíblicos, espirituais e morais para trabalhar num lugar que eu sei que não é da glória de Deus, irmão. Mas tem irmão que está nem aí. Tem irmã que está nem aí. Ela não é bênção. Olha o dinheiro que eu vou ganhar. Olha o que eu vou ter. Isso aí, irmão, é momentâneo. A tua fé vai ter que fazer você recusar, porque a fé é obediência a Deus. A fé é obediência a Deus. E fazer uma coisa que vai desobedecer, que vai quebrar os princípios bíblicos, que vai quebrar os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, será que Deus vai se agradar disso, irmão? Moisés não. Ele recusou o palácio. Moisés recusou o trono. Moisés recusou a coroa. Moisés, ele seria o próximo faraó do Egito. Ele recusou, irmão. Antes ele escolheu a ficar com o povo aflito de Deus, irmão. A verdadeira fé leva o cristão a cultivar valores corretos, tomar decisões corretas. Se você tem fé e não está te levando a ter decisões corretas, os teus valores corretos, então não é uma fé bíblica, não é uma fé de Deus. Nós temos valores, temos princípios, temos que ter uma vida correta. E aí, irmão, como é que está a tua fé? Será que a tua fé está correta? Está dentro dos princípios bíblicos? Está de acordo com os mandamentos do Senhor? Ou você fala, não, pastor, agora é outra época. Agora é a época da graça, não é a época da lei. Agora estamos em novos tempos, uma nova história, uma nova unção. Mas Deus é o mesmo. Deus é imutável. A fé é Deus. A fé tem que glorificar a Deus. A fé tem que estar alinhada com Deus, com a obediência de Deus, independente as épocas, o tempo, a circunstância ou as situações. Aleluia. E quando Moisés ele recusa pela fé, ele vai sofrer o opróbrio pela fé. Hebreus 11:26. E tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele recusou aquilo pela recompensa que Cristo daria a ele. Se Moisés aceitasse ser o faraó, o povo de Israel iria continuar no Egito. Ele recusou aquilo. Ele, pela fé, ele viu recompensas maiores, irmão. Mas tem pessoa que não. Eu quero dizer para você nesta noite de quinta-feira, dia 23 de fevereiro, a tua fé, a minha fé em obediência em Cristo tem recompensa. Quando eu estou na fé em obediência com Cristo, tem recompensa. A nossa fé, a nossa confiança tem galardão. Deus, ele não vai deixar-nos. Deus não vai nos desamparar. Deus não vai abandonar. Eu não sei quanto tempo vai levar, não sei quanto tempo vai demorar, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus vai honrar a tua fé. Deus vai cumprir a palavra, porque a nossa fé está ligada, direcionada e entrelaçada com a palavra de Deus. E Ele honra a sua palavra. Ele falou para Jeremias:
que Ele vela pela palavra dEle. Então, quando nós estamos com fé baseado na palavra de Deus, Ele honra, irmão. Ele vai te honrar, Ele vai me honrar. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio nisso. Agora, outra pessoa agora é Josué e Raabe. A fé e a vitória. Interessante, irmão, que a tua fé, a minha fé, ela traz vitória. Josué e Raabe, a fé deles trouxe vitórias. Nós lemos que a fé de Abel levou à morte, mas uma fé com adoração. A fé de Enoque é uma fé com comunhão, com convivência. A fé de Noé é uma fé com trabalho. A fé dos patriarcas, nós falamos de Abraão, é uma fé com espera. A fé de Moisés é uma fé com conflitos. A fé de Josué e de Raabe é uma fé de conquista, é uma fé de vitória. Porque para conquistar Jericó era uma cidade inconquistável, intransponível. Seria para alguém impossível conquistar aquela cidade. Mas antes de Josué conquistar Jericó, nós lemos que Josué primeiro, ele teve que passar pela fé no meio do Rio Jordão. Antes daquelas muralhas caírem, ruírem na frente de Josué e o povo ali que caminhou 7 dias, ele já tinha experimentado vitória, porque Josué também passou com o pé enxuto com o povo. Aquilo que aconteceu lá atrás, 40 anos, lá quando o Mar Vermelho se abriu, agora vai acontecer também com Josué. Eles tinham testemunho, eles tinham experiência com Deus. E a Bíblia vai dizer que uma cananeia, Raabe, quando chega até Jericó, essa mulher já conhecia a palavra, ela sabia dos feitos de Deus de Josué, que há 40 anos abriu lá atrás o Mar Vermelho, dos reis, das nações, que o Deus tinha dado vitória para Moisés e o povo. E essa mulher, uma meretriz, irmão, uma mulher da vida, prostituta, essa mulher vai alcançar graça, ela vai ter fé, ela vai ser uma candidata improvável, porque ela vai crer no Deus de Josué. Essa mulher vai crer no Deus de Josué, irmão. Ele embora. Enquanto ela crê, ela salva sua família, as pessoas que estavam dentro da casa dela. A cidade de Jericó toda foi destruída. Ela foi salva pelas obras, porque ela fez algo. O Tiago também fala que a fé sem obra era morta. Ela salvou, ela guardou aqueles 2 espias, ela escondeu aqueles 2 homens.
ainda que ela não pratica, mas conhece. E o pouco que ela conhece, aquele pouco ali pode trazer nela uma fé salvadora. Não é você conhecer a Bíblia inteira, não é você ser um professor de escola bíblica dominical, ou superintendente de escola bíblica dominical, ou você ser um professor de teologia. Às vezes a pessoa pensa: eu conheço tanta Bíblia. Conhece, mas não tem fé. Tem pessoa que conhece tanta Bíblia, mas na hora de manifestar fé, ela não manifesta fé e não tem vitória. Eu estou falando aqui de Raabe, irmão, uma prostituta no tempo de Josué. E quando ela vê o povo de Israel rodeando as muralhas, o povo empavorosa, ela vai falar que ela conhecia o Deus de Moisés, ela conhecia o Deus de Josué, ela conhecia um pedaço da história do povo de Deus, e aquilo ali foi o suficiente. Quando você conhece algo, ainda que seja pouquíssimo da Bíblia, da palavra de Deus, se você pôr fé naquilo ali, é o suficiente. Porque a fé é a palavra de Deus, a fé é o próprio Deus. Quando nós manifestamos a nossa fé na palavra, o verbo que se fez carne, o verbo é Jesus. Então a fé na palavra, ainda que seja um versículo, ainda que seja a parte A ou B ou C ou D de um versículo, se você pegar essa parte e crer, já é o bastante, porque ela vai relatar a história que o povo passou o Mar Vermelho, ela vai conhecer os feitos de Moisés, ela vai lembrar dos 5 nações que Moisés, vindo da terra prometida, venceu, os 5 reinos. Ela vai falar da palavra, e aquilo ali é suficiente. Quando você pega um versículo bíblico, crê, aquele que crê será salvo, o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é uma fé que, quando nós usamos a palavra, a fé que você está confiando na palavra, a fé é isso, irmão, você confiar na palavra de Deus que Ele vai fazer, uma fé com confiança. E essa fé, ela vai te dar vitória. Essa fé que vai trazer a salvação para a casa dela. Raabe é uma prostituta, uma mulher da vida daquela época, mas que vai trazer a salvação da família dela. Ou seja, ela obedeceu o Senhor. Raabe não só foi liberta do julgamento, como também se tornou parte de Israel. Irmão, a fé daquela mulher foi algo fantástico. Ela não foi somente salva no julgamento da destruição de Jericó. Raabe, ela se tornou parte do povo de Israel, porque ela casou com um homem chamado Maom. Maom foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. A geração de Jesus veio de uma prostituta que usou a fé. E quando aquela prostituta usou a fé, ela também passou a fazer parte do povo de Israel. Deus usa coisas improváveis. Deus usa pessoas improváveis. E quando essas pessoas improváveis, ela usa a fé dela, ou seja, Deus dá vitória. Então
irmão, para mim e para você nessa noite, a dizer: eu não conheço a Bíblia muito bem, pastor André. O senhor é professor, o senhor dá aula aí, o senhor prega aí, eu não faço nada disso. Mas aquela mulher não, ela conhecia pouquíssimas coisas, ela tinha pouca base espiritual, mas mesmo assim não foi desculpa, irmão. Ela creu no Deus de Moisés, ela creu no Deus de Josué, ela creu no Deus de Abraão, ela creu no Deus de Isaac. O pouco que ela conhecia foi suficiente para ela ter a salvação. A primeira preocupação da Raabe, a prostituta, que me chama a atenção, foi salvar a sua família. Aí tem crente, irmão, crente raiz, diz que é raiz, né? Que está na presença de Deus há décadas, mas não tem preocupação de salvar a tua família. Não tem preocupação. Cada um por si, já tão grande, já tão velho. Irmão, nós temos que ter preocupação. Ainda que minhas filhas, tem uma filha de Daiane, tem 33 anos. Sara fez 16 anos agora, esses dias atrás. A minha preocupação é salvar minha família, salvar minha mãe que tem 73 anos, salvar minhas irmãs. Aquele que tem fé tem preocupação de salvar os seus. Agora tem pessoas, não, aí não quer ouvir, já estão cansados. Não, a prostituta, que tinha o nome de prostituta, todo mundo conhecia que ela era uma mulher da vida, ela era uma mulher rampeira, desculpa essa palavra, que era uma mulher do sexo, vendia o seu corpo para prazeres, mas essa mulher, ela teve preocupação de salvar a sua família. É por isso que eu estou aqui hoje, irmão, sozinho, irmão. Preocupação de salvar minha casa. Eu sei que através da minha fé Deus vai salvar os meus, irmão. É isso que importa. Tem que ter alguém que tenha fé para salvar os seus. E aquela mulher, a preocupação dela foi salvar a sua família. Ela poderia ser salva sozinha, mas não sopôs os seus familiares. E assim essa mulher Raabe, na Bíblia, ela é colocada na galeria das mulheres da fé. Aí como é que pode uma prostituta é colocada na galeria das mulheres da fé da Bíblia? Aí tem as famosas Santa Rodas, diz que é e não é, e não salva ninguém. Não tem essa fé da salvação. A fé, quando você obedece a palavra, ela leva a salvação para a tua casa. Diz lá em Atos, né? Atos 16, 31. Aquele carcereiro, quando viu aquele terremoto, as portas se abriu no cárcere, ele ia pegar uma espada para se suicidar. E o apóstolo Paulo diz: não faça isso, todos nós estamos aqui dentro do cárcere. E aquele carcereiro temeroso perguntou: o que hei de me salvar? Aí o apóstolo Paulo libera a palavra: crer. Ei, a fé você tem que crer. Crer é confiar, crer é ter convicção, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia fala que aquele carcereiro, ele se batizou em toda a sua casa também, porque a fé também ela salva a tua casa. Quando você tem fé, você torna o ambiente onde você mora, a geografia onde você vive, uma geografia de fé. Mora aqui no morro, mas eu creio que Deus está
salvando vários traficantes. Nesses 30 anos que eu tenho da presença de Deus, quantos foram salvos, irmão? Quantas pessoas tinham dinheiro, irmão? Pessoa que mora nos Estados Unidos, pessoa que mora na Alemanha, na Itália, na Suíça, pessoas que moram na Barra, pessoas de muito dinheiro, que boa posição. A gente aqui do Morro do Macaco, que mora numa casa muito humilde, e Deus nos usou para levar salvação para eles em outros países. Quantas pessoas que estão nos ouvindo, agora longe, através dessa mensagem de fé, elas também são impactadas aonde elas estão. Alguém tem que liberar fé. Então a fé tem a fé de luta. Falamos da fé de Noé, a fé da adoração, a fé do trabalho, a fé dos conflitos de Moisés. Agora a fé de Raabe, a fé de Raabe, de Josué, irmão. A fé também, ela vai te proporcionar vitórias. E aqui em Hebreus 11:35, vai falar das mulheres. 11:32, desculpa, Hebreus 11:32. E que mais direi? Falta-me tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram o reino, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fim da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram. Vamos lá, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Herói da fé. A fé pode operar na vida de qualquer pessoa, irmão. Presta atenção. A fé pode operar na vida de qualquer pessoa. O que ela tem que fazer, pastor André? Basta ela crer na palavra de Deus. A fé não é exclusiva para os evangélicos, não, terra. A fé não é exclusiva para o povo da Assembleia de Deus, não. A fé não é exclusiva do povo da Universal, não, hein? A fé não é exclusiva do povo da Batista, da Metodista. Hoje eu passei na 28 de setembro, parei ali em frente ao ponto de ônibus, e tem uma igreja metodista ali na 28 de setembro, que ela foi inaugurada em 1902. Eu estava até conversando com a minha filha Sara. Olha quantos anos, mais de um século tem aquela igreja. Mas quer dizer que a fé também não é só exclusiva daquele povo da Metodista, não, nem da Presbiteriana, nem daquele movimento que está tendo lá nos Estados Unidos, não, irmão. A fé, ela se manifesta na vida de qualquer um. Basta a pessoa crer na palavra de Deus. A fé, ela é manifesta quando a pessoa crê na santa palavra de Deus, quando ela confia, quando ela acredita nas santas escrituras. Então qualquer uma pessoa, irmão, pode ser usada pela fé, pode ter fé, ela só é acreditar. É por isso que Romanos diz que a fé é Romanos 11:17, quando não me engano, Romanos 11:17. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus entra no seu coração, e ela pratica aquilo que ela ouviu, as coisas acontecem. Então a fé não é exclusiva só de um povo, não.
pessoa acha, ela se apropria das coisas de Deus. Tem muitas pessoas que se apropriam daquilo que é para todos e acha que só a igreja dela, só ele que tem nada. Não riram não. A fé é para todos. A pessoa ela tem que ter coragem de ouvir e de se sujeitar a Deus. Quando ela ouve, quando ela se sujeita à vontade de Deus, irmão, ela arrebenta. Deus abençoa a vida dela. Deus honra a vida dela. Deus é tremendo. E só nós começarmos a olhar pela vida dos heróis da fé, como Deus pegou aquele homem Gideão, né? Gideão era um homem assustado. A fé dele era meia balanguela, era meio barro de tijolo, porque o anjo apareceu para ele. Gideão não tinha aquela fé toda não, irmão, mas a fé dele foi evoluindo. A fé dele foi crescendo, até que ele se tornou uma potência. E quando você vai aprendendo, vai lendo, vai buscando, vai meditando, vai orando, né? Vai falando que nem Enoque, tendo convivência, andando com Deus, tendo convivência na oração, no jejum, na palavra, todo dia você está praticando, tendo a disciplina. Aí quanto mais você tem disciplina, quanto mais você busca, quanto mais você adora, quanto mais você lê, quanto mais você entra na obediência, mais a tua fé, ela vai crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós hoje podemos desfrutar das bênçãos de Deus pela fé, mas nem todos tiveram uma vida vitoriosa. Alguns morreram, alguns foram massacrados, torturados, queimados, cortados no meio, cerrados, lançados no fogo. Mas mesmo assim aqueles homens, eles não perderam a fé. Tem pessoa que tem fé. Ontem foi dia 22, a nossa amiga pastora Maria, 2 anos que ela faleceu. Eu, quando era missionário da Glória de Deus, o pastor Afrânio permitiu a gente fazer um ponto de pregação ali no Morro de São João, na casa dela, que tinha uma oração lá no quintal dela. E ali nós construímos uma igreja lá na casa no terreno da casa da irmã Maria. Ela era irmã da igreja, era obreira. Passam os anos, voltei a encontrar a irmã pastora. O filho dela, que deu muito problema na época, de tráfico, bebida, droga, os caras trouxeram para aqui para morrer. O filho dela deu muito problema, Deus abençoou, ele foi para a Suíça. Foi como um diácono, casou lá com a irmã, que até hoje eu conheço, uma grande mulher de Deus. Deus prosperou aquele rapaz. A mãe dele andava uma situação bem humilde. A irmã Maria era uma das irmãs mais humildes ali da glória de Deus, mas tinha promessa. Deus abençoou ela, abençoou. Eu estou falando que eu tive lá com ela. Eu tive quando ela morava num barraco de tábua. Eu tive quando a Maiara, a filha dela, não tinha muitas vezes nada de comer. As irmãs que ajudavam, os irmãos que ajudavam. E hoje em dia a irmã Maiara foi para a Suíça e agora mora no sul. Eu vivi. A irmã Maria pagou uma estadia, ela e o filho dela, para eu, a Tamira e as minhas filhas passar umas férias lá em Minas Gerais, lá na casa dela. Foi dias maravilhosos. Dias assim tremendo da parte de Deus. Aí a irmã Maria estava voltando para o Rio. O filho tinha comprado uma boa casa ali no Apimirim, tinha comprado uma igreja. O irmão Marcos fica doente na época da Covid. Irmã Maria, eu e ela a gente estava fazendo uma campanha de oração, irmão, e de jejum pelo filho dela.
21 dias de oração e jejum para Deus tocar no filho dela. Estava internado o rapaz. Rapaz piorou, ficou em coma. Aí teve uma noite que era marcado com a irmã Maria para eu ligar meia-noite para a gente estar junto orando. Liguei para a irmã Maria, ela não me atendeu. Meia-noite nada. Aí insisti. Aí quem me atende é a neta dela, Mona Lisa. Aí a Mona Lisa vai chamar a mãe, a avó, com a voz fraca. Ah, pastor, estou com resfriado, estou isso e aqui. Falei, irmã, só tem que ir para o hospital, irmã. Só tem que ir para o hospital, só tem que ir para o hospital. Mas eu estou bem. No outro dia de manhã, a irmã começa a sentir falta de ar. Ela já tinha outras comodidades, outras enfermidades. Pega a irmã, leva ela lá para o hospital, entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. A irmã internada. Eu não consigo falar com a irmã. Chega a noite, a irmã é entubada. Na mesma noite a irmã morre. A pastora morre. E o filho dela estava vivo ainda. Entubado, mas estava vivo. A esposa está lá visitando o marido. E o marido também morre. Morre a mãe, morre o filho. A esposa, que veio da Suíça com 2 filhos aqui no Brasil, passando férias. Mona Lisa, jovem, 16 anos. Maiara, lá na Suíça. E me perguntou, pastor, por que minha mãe e o meu irmão, mãe pastora, irmão diácono, na presença de Deus, morreram de enfermidade, e a gente orando, jejuando, clamando, e ela morre. Aí eu falei com ela, irmã, não é porque que nós estamos orando, jejuando, Deus vai nos livrar. Deus permite também uma pessoa de fé que ore, jejue, também passe para a eternidade. Aí ontem eu vi a Maiara falando da mãezinha dela, 2 anos que a mãe dela passou para a eternidade. E eu me lembrei daquilo que eu falei para ela, e está encaixando aqui na mensagem. Tem pessoas, irmão, mesmo cheias de fé, na posição, Deus leva. E outros, Deus cura. Porque Deus conhece o propósito de cada um. Eles vão para o céu. A gente estava em jejum, irmão. Eu e a irmã Maria, nós estamos em jejum para aquele rapaz. Eu tinha conversado várias vezes com aquele rapaz, mesmo ali no hospital, a gente conversando, orando, pregando. Mas Deus levou. Deus levou. E aí? Aconteceu aqui também os heróis da fé. Muitos morreram. Mas eu creio que eles viram de longe a promessa. A promessa para nós que temos fé não é vida material. A nossa rede pela fé é a cidade celestial. A nossa fé maior, a nossa maior vitória é enxergar o céu, irmão. E eu estou aqui sentindo a presença do Eterno, dizendo: morreu, deu a passagem, mas já está lá no céu, irmão. E às vezes a gente não entendeu por que uma pessoa que está orando, jejuando, clamando na igreja, parte para a eternidade. O Senhor sabe todas as coisas. Eu creio no momento, eu creio isso, não está na Bíblia, mas eu que creio, tá? Antes da pessoa ir para a eternidade, eu creio que nos minutos finais, nos segundos finais da vida dela, ela já contempla a eternidade. Ela já contempla
o céu, irmão. Então é isso que acontece. Ali tem um montão de heróis da fé que morreram. E tem pessoas que não têm a vida baseada na Bíblia. Quando a pessoa não tem a vida baseada na Bíblia, ela desmorona, ela se desvia, que ela acha que a fé ela vai arrebentar, vai ter vitória, isso e aquilo. Não, irmão. A fé também tu vai ser torturado. A fé também tu vai passar por privações. O que falar de apóstolo Paulo, irmão? O homem que escreveu 13 cartas do Novo Testamento morreu, irmão. Ele morreu fracassado. Aí ele conquistou a liberdade. Então ele foi um fracassado porque ele não foi liberto? Não, irmão. Ele conquistou uma coroa incorruptível. Ele alcançou a eternidade. Ele viu de longe. Quando Deus levou Moisés, me perdoe, quando Deus levou, Moisés mesmo, ele levou, ele proibiu de Moisés entrar na terra prometida. Deus levou Moisés para subir sozinho para o Monte Nebo, na Síria, e lá de cima ele contemplou a terra de Canaã. Ele viu de longe a terra prometida. Ele morreu lá em cima naquele monte. E assim, às vezes, é com esses heróis da fé. Eles viram de longe a terra prometida. Então a fé, irmão, a verdadeira fé bíblica, ela vai trazer essas situações. A fé bíblica faz a gente olhar para o futuro, porque é lá no futuro, que é na eternidade, a nossa maior riqueza, irmão, a nossa maior recompensa está na eternidade. Então a fé bíblica nos mostra o céu, a salvação. Então essa fé baseada na palavra nos mostra que pela fé nós entraremos lá, ou já estaremos lá, veremos, conheceremos nosso Deus, o nosso Pai, conheceremos o Senhor Jesus, os anjos, o patriarca, os heróis da fé, aqueles que foram antes de nós. A fé bíblica, ela tem que estar entrelaçada com a obediência na palavra. E quando você está com a fé na palavra, você vê o futuro. É por isso que estou aqui, irmão, cavando poço em rocha, mas eu creio na vitória. Creio que Deus vai trazer o povo, creio que Deus vai trazer as provisão, eu creio no milagre. Eu vejo aqui já os grupos, departamentos, já vejo os lugares aonde iremos, o Espírito Santo irá implantar a sua igreja pela fé. A fé faz você ter convicção, porque eu estou dentro da palavra, eu estou obedecendo a palavra, eu creio naquele que me chamou. Falar igual o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, e aquele que eu creio, ele nunca falhou. É o Deus do impossível. Talvez vai fazer que nem fez com Abraão. Espera, eu abri igreja no mês entre setembro e outubro aqui, ainda tem muita coisa para fazer. Demorou 25 anos para Abraão ter o Isaac, e depois Deus manda Abraão sacrificar Isaac para ver a fé dele. Então tem coisa que demora, tem coisa que leva tempo, mas não quer dizer que Deus não vai fazer. Então se Deus está te provando, continua crendo. Aí pessoal, como é que você está aí ainda, pastor? Porque eu creio na palavra. Eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. E quando a gente está na palavra, nosso coração fica em paz, porque a obra não é minha,
a obra do Eterno. O Filho dele morreu na cruz, derramou o sangue dele para me salvar e te salvar. E é o Espírito Santo que convence. E se ele não fizer no meu tempo, uma coisa eu tenho certeza: a palavra dele foi semeada. Estou aqui como um agricultor, semeando a terra. E como diz lá, Paulo plantou, Apolo regou, e o crescimento quem dá é Deus. Então tudo aquilo que eu estou fazendo aqui não é para glória minha, é para glória de Deus. Aí eu vou terminar esse culto igual dele no Massal tem o louvor dele, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele também é Deus. Se entrar a pessoa, amém. Se não entrar, amém também. Tu está triste? Não, irmão. Deus, eu me sinto privilegiado que ele me escolheu para viver esse tempo, para viver essa obra. É um chamado para viver pela fé. E eu sei que tem renúncia, tem afronta, tem luta, tem desprezo, tem zombaria, tem muitas pessoas que não vão acreditar. O que importa é que eu acredito naquele que me chamou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A fé, o tema dessa mensagem, é a maior arma do mundo. É por isso que o diabo quer tirar a tua fé. Talvez você está aí doente, talvez você está desempregado, problema no teu casamento. Ele faz você ver as circunstâncias e a situação e diz: ó, não vai ter jeito. Mas façamos que nem Ezequiel preguei esses dias agora atrás. Senhor, tu sabes, nosso Deus é o Deus do impossível. O braço dele não está encolhido, nem seus olhos tampados. Não, o nosso Deus é o Deus do milagre. Ele vai fazer. Se está escrito, continuamos na palavra, aguardando firme dentro da palavra e obedecendo ela, praticando, porque a vitória vem em nome de Jesus. A paz do Senhor. Nosso próximo encontro, domingo, aqui, né? 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos falando sobre... Cadê a revista? Nós estaremos falando sobre avivamento. Acho que é no mundo. Deixa eu ver aqui. Fevereiro 26. Avivamento pentecostal no Brasil. Então domingo nós estaremos aqui com essa revista, com essa lição. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Use a tua fé em obediência da palavra.